a todos, tudo bem? Espero que estejam se divertindo com as práticas, com os áudios, estejam trazendo algum benefício para você, que estejam te motivando a praticar e a se aprofundar cada vez mais no mundo do mindfulness. Essa semana a gente vai falar um pouco sobre compaixão, autocompaixão, empatia, e a prática de hoje principal vai ser de consciência amorosa. A compaixão é muito importante, ela está sendo muito estudada na atualidade, porque em suas pesquisas os resultados mostram que pessoas que têm uma ruminação muito tenaz, muito negativa, muito aprofundada, com pensamentos autodepreciativos muito fortes, eles cedem, essa ruminação ela cede com a autocompaixão. Na verdade, falta de gentileza. E eu observo muito isso nos alunos quando, principalmente, há uma resistência à prática. Não há resistência à prática porque muitos de vocês querem chegar a uma perfeição, querem chegar ao que você acha que deve ser a prática, que deve ser o efeito de uma boa meditação, por exemplo. Quando a gente não atinge isso, a gente desperta esse nosso lado autocrítico, o autocriticismo, né? Porque a gente sempre se depara com um fracasso, a gente sempre está se deparando com um erro. E para vocês, a meditação está dizendo isso. Eu não consigo porque é muito difícil, eu não consigo porque minha mente é muito acelerada, eu não consigo porque eu sou muito estressado. Mas dentro do próprio exercício, tanto faz ele da atenção na respiração como no body scan, existe um componente intrínseco de autocompaixão, de autogentileza, que é quando você enxerga que você devaneou e diz para si mesmo: olha que interessante, a minha mente realmente ela pensa, é o trabalho dela pensar, eu não posso ir contra a natureza dela, mas eu estou enxergando isso. Que bom que eu estou enxergando. A minha função quando eu estou dentro do exercício é, com gentileza, sem ser rude comigo mesmo, voltar minha atenção à medida que for possível ao meu objeto, à minha referência, à minha âncora. Essa é a porção autocompassiva de uma prática, onde você sabe que sua mente está agitada. O que eu poderia fazer então se a minha mente está muito agitada e eu não consigo praticar o tanto de tempo, a duração que eu gostaria? Você diminui a prática. Isso é um ato compassivo. Você sabia que a comunicação na modernidade carece de empatia? E que um olhar compassivo direcionado a si mesmo e ao outro pode apaziguar muitos conflitos? Mas qual é a diferença entre empatia e compaixão? Então a gente vai ver nesse áudio o que é empatia, o que é compaixão, como treinar a compaixão até se tornar um hábito. Então a gente já sabe a partir disso que a compaixão, assim como a atenção, ela pode ser treinada, porque ela é composta por circuitos neurais, e circuitos neurais podem ser modificados pelo conceito de neuroplasticidade. O que é empatia? Empatia é a capacidade de você compartilhar da mesma experiência afetiva da pessoa com a qual você está se relacionando naquele momento, com a postura de gentileza e consideração. Envolve sentir o que os outros sentem. Por exemplo, quando você ouve atentamente um cliente, um subordinado ou um colega de trabalho, esforçando-se para compreender o problema do outro, tanto no nível cognitivo, racional, quanto no visceral, no emotivo, e com uma atitude sempre de aproximação, de gentileza e com a abertura para ajudar o outro, você está demonstrando empatia. Você também demonstra empatia quando é capaz de observar um ente querido com dor e sentir o sofrimento dele, sem necessariamente vivenciar o estímulo sensorial, mas compartilhando o interesse pelo sofrimento.
A diferença básica entre compaixão e empatia envolve o componente da ação. Então, o que é compaixão? A compaixão é um estado mental, dotado de sentido de preocupação pelo sofrimento dos outros, empatia, e a aspiração a ver esse sofrimento aliviado. Então, na compaixão eu tenho a empatia com a vontade de direcionamento de uma ação. Uma das definições mais aceitas é o sentimento que surge ao presenciar o sofrimento do outro e que implica em um desejo de ajudar. Não necessariamente a empatia, ela busca, de certa forma, um desejo de reorientar uma ação para que beneficie o outro. Então a compaixão ela é composta por 3 elementos. Um cognitivo, eu compreendo. Um afetivo, estou sentindo o que você sente também. Então esse cognitivo e afetivo são elementos da empatia. E o terceiro que é o motivacional. Eu quero ajudá-lo. De alguma forma, eu quero ajudá-lo. Esta estrutura revela que a compaixão tem um componente de humildade, cognitivo e afetivo, e o da ambição, no aspecto motivacional, na ambição na direção de um bem maior. Então a ideia é que, na minha ação, eu desejo aliviar a dor e o sofrimento do outro e, ao mesmo tempo, a minha também. Uma ação entre o envolvimento do bem-estar é bilateral. Não há compaixão se eu me comprometo a ajudar o outro, mas eu estou, de certa forma, negando as minhas necessidades. Também não é compassivo se eu provoco uma ação, eu faço uma ação, mas para me beneficiar e não beneficiar o outro. Treinar a compaixão até se tornar um hábito. Empatia e compaixão podem ser treinadas e se transformarem num hábito. Ou seja, quando você entra em contato, uma comunicação com uma pessoa, ou até consigo mesmo, aí é que é a autocompaixão, você consegue amenizar os conflitos dos seus pensamentos negativos, por exemplo. Em qualquer técnica para fortalecer a compaixão, o foco da atenção deverá ser na sequência de dizer as frases compassivas e nas sensações corporais quando as frases são repetidas. Porque a maioria das técnicas de compaixão existe o componente de visualização. E quando você faz um exercício de compaixão, você tem a tendência a entrar na história que a visualização traz para você. E na realidade, a gente traz esse componente apenas para que a gente exercite o florescimento dessa energia de gentileza, de bondade e amorosidade. E aí vem um terceiro componente que é o de bondade amorosa, consciência amorosa. Essa consciência amorosa está tudo bem, não tem problemas, e eu desejo o bem-estar do outro, desejo a saúde do outro, desejo que o outro não sofra, que quando ele tem uma dor, que essa dor seja minimizada ao máximo possível. Essa é a consciência amorosa. E essa é a prática que a gente vai focar essa semana. Vamos dar continuidade ao nosso clube da leitura, lembrando que esse momento de inspiração está sendo dado pelas palavras de Jon Kabat-Zinn no livro Atenção Plena para Iniciantes, da Sextante. Vamos na página 100. Sentindo alegria pelos outros. Sentimentos de compaixão e bondade amorosa pelos outros podem ser desenvolvidos e refinados. Como a alegria e o bem-estar, a compaixão e a bondade amorosa que sentimos pelos outros são tendências inatas de nosso coração e nossa mente. Isso significa que elas já estão aqui. Talvez não recebam a devida atenção, obscurecidas pela confusão da mente.
que, em geral, está mergulhada nas preocupações de nosso dia a dia agitado. Se estivermos atentos o suficiente para percebê-los, os ensinamentos de compaixão e bondade amorosa pelos outros podem ser reconhecidos e acolhidos na consciência. Talvez junto a certa dose de compaixão e bondade amorosa direcionadas a nós mesmos. Esta costuma ser a parte mais difícil. Reconhecer algo dentro de nós que seja digno de compaixão. Entretanto, acredite se quiser, essas qualidades do coração já ocupam nossa paisagem interior. Embora esses sentimentos possam normalmente passar despercebidos, isso pode mudar se nos esforçarmos para encarar nossa experiência de forma generosa e objetiva. Só para ver o que acontece. A consciência pode então servir como a porta de entrada para nos relacionarmos de uma nova maneira com o repertório completo de nossa vida emocional, sem precisarmos nos esforçar nem nos tornar uma pessoa diferente.